Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 6 do módulo 1 do curso de Cálculo Numérico. A gente vai dar continuidade ao que a gente já tinha trabalhado na aula passada e agora a gente vai ver de forma mais sistemática, de uma maneira formalizada, o conceito lá de como que a gente pode representar valores em diferentes bases, tá? E eventualmente passar de uma base para outra, que é a questão da conversão. Então, pessoal, eu vou utilizar como referências para a construção das próximas aulas desse módulo esses dois livros. Eu recomendo a leitura deles. Enfim, são bons livros para você ter uma referência, um material didático interessante e de suporte ao que vai ser falado aqui, tá? Mas muitas das coisas que eu estou colocando já têm inspiração nesses livros e foram criadas a partir do que está contido nesses dois livros. Muito bem, então a gente vai começar, pessoal, a questão da conversão de uma base para outra, utilizando números inteiros, tá? Depois a gente vai fazer isso para números fracionários e isso vai ser, enfim, vai ficar adequadamente explicado. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui, pessoal, é como é que eu represento números na base 2, né? A gente já tinha falado ali como é que a gente representa na base 10. A gente viu que na base 10 cada dígito corresponde a uma potência uma potência com base 10. E agora, se eu estou trabalhando com números binários, nesse caso aqui, cada dígito nosso eu vou representar como potências, só que a nossa base, aqui a base, tá vendo? Esse númerozinho aqui, isso aqui é a base, e tem o expoente, né? Então, essa base, para cada dígito que a gente está representando aqui desse número na base 2, a base dele é sempre base 2, tá? Então, se eu quiser saber qual é a correspondência desse valor na base 10, como é que eu posso interpretar, como é que eu posso analisar esse valor, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, o primeiro dígito aqui mais à esquerda é 2 elevado a 3, o segundo dígito aqui mais à esquerda é 2 elevado a 2, o terceiro dígito mais à esquerda, né, é 2 elevado a 1, e finalmente o último dígito aqui é o zero. Tá? Então eu vou multiplicar esses dígitos pelas potências correspondentes aqui. Tá? E ao fazer esta conta, aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter o valor 2 e aqui eu vou ter o valor 0. Isso somado vai ser igual a 10. Então na base 10, então vou botar aqui, é o valor 10 na base 10, tá, pessoal? Isso daqui é o valor que eu estava na base 2, eu passei para a base 10. Tá? O que a gente pode observar nessa questão desse valor representado na base 2, pessoal? Quando eu represento um valor numa determinada base, sempre eu vou ter uma série de dígitos que eu consigo representar. Repara que como aqui é a base 2, então aqui os meus dígitos podem ser 0 ou 1. Tá? Não pode ser mais do que isso. Na base 2 eu só posso ir até 0 e 1. Tá? Na base 10, se eu estivesse trabalhando com valores na base 10, que é o usual, que é o que a gente usa no dia a dia, os meus dígitos possíveis são de 0 até 9. Tá? Então, o que eu devo destacar aqui para vocês? Se eu escolher uma base, por exemplo, base 2, então os meus dígitos vão de 0 até 1. Escolhi base 10, então meus dígitos vão de 0 até 9. Se você rever, se você olhar a aula passada, você vai ver que, enfim, quando você representa em outras bases, isso pode ser modificado, tá? Para o caso aqui de valores, pessoal, de números inteiros, sempre que eu usar uma base beta, né, esse valor aqui no caso sendo igual a 2, então os meus dígitos estão representando potências, né? Cada posição ali estão indicando contribuições de potências da base 2. Tá? E é isso que eu acabei de mostrar ali para vocês, eu acabei de interpretar. Tá certo? Muito bem. Então agora pensa no seguinte. Ok, eu tenho uma base beta qualquer, tá? Só que esse beta eu sempre vou escolher um número inteiro maior ou igual a 2. Tá? E os algarismos desta base, ou seja, os valores que os dígitos podem assumir, vão ser de 0, o 0 inclusive, até beta menos 1. Né?
Então, por exemplo, se fosse esse cara aqui fosse 2, 2 menos 1, ou seja, os valores que os dígitos podem assumir é 0 e 1. Tá? Um número qualquer nesta base é representado por A de J maior que 0. Então, aqui são os dígitos que você vai colocar para um determinado número numa base arbitrária beta. Tá? E, obviamente, na hora que você quiser passar, você quiser interpretar o que corresponde à contribuição de cada dígito, você vai ter que utilizar, então, essa base beta e o expoente j, onde j é o jésimo dígito a contar, jésimo mais um dígito a contar do primeiro dígito que está aqui, que é a de 0. Tá? E a contribuição dele é beta elevado a 0. Isso aqui seria uma forma de expressar esse valor, de você transformar esse valor para a base 10. Qualquer base que seja, você pode transformar fazendo essa continha, depois somando, né, as contribuições das potências associadas a cada dígito desse número numa base beta arbitrária. Tá? Vou dar um exemplo para a gente ilustrar isso que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o 347, tá certo? Ele está na base 10. Né? É claro que não tem graça transformar esse valor na base 10, porque ele já está na base 10. E também tem um outro valor aqui, que já não é tão fácil de ler, porque a gente está acostumado ali na base 10. Esse valor aqui, pessoal, ele está na base 2. Né? E repara então que os dígitos eles só podem assumir valores zeros ou uns. Aqui eu poderia até botar 349 e tal, mas o dígito não pode ser um valor maior que 9 por estar na base 10. Tá? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a conta aqui, pessoal. Como é que a gente chega nessa conta? Ó, esse primeiro dígito aqui, a contribuição dele é 10 elevado a 0. Tá? É o primeiro dígito, então ele vai ter uma contribuição na base 10, porque essa base desse valor aqui está expressa nessa base, 10 elevado a 0. Então é 7 vezes 10 elevado a 0, ou seja, 7 unidades. Aqui, ó, é 4 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 4 dezenas. Tá? E finalmente aqui, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter o valor 3 elevado a 10 a 2, né? 3 vezes 10 elevado a 2, que é 3 centenas. Então, ao somar tudo isso aqui, eu vou ter 347. Bom, para a gente parece óbvio, né? Mas agora isso aqui não vai ser óbvio. Olha só como é que eu vou tratar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse dígito aqui, ó, que está mais à direita, e a contribuição dele é a base, que é 2, e a potência é 0. Então, é 1 vezes 2 elevado a 0. Tá? Depois eu tenho o segundo dígito aqui, ó, esse dígito aqui, ele vai ser 1 vezes 2 elevado a 1. Tá legal? A contribuição do próximo dígito vai ser quanto? Vai ser 1, que é esse outro dígito aqui, é o terceiro dígito, vezes 2 elevado a 2, ou seja, vai ser o valor 4. Aqui, ó, vai ser 8 a contribuição, mas eu não tenho, o dígito aqui é 0, né? Esse dígito aqui é 0. E o último dígito, que é o dígito 1, a contribuição dele é 2 elevado a 4. Então, isso aqui é 16 mais 0, mais 4, mais 2, e 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, menos o próprio 0 que dá em definição, é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 20 mais 3, 23. Tá? Então, o resultado final disso, pessoal, vai ser igual a 23. Na base 10, tá? Isso aqui é na base 10. Tá bom? Muito bom. Então, pessoal, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai, a partir desse entendimento do que é essa notação posicional, né? Que é a contribuição, quanto que é a contribuição de cada dígito na base que você está representando aqueles valores, isso vai ser utilizado para o processo de conversão. Então, a gente já deu uma primeira prévia e na próxima aula a gente vai conseguir transformar esse conhecimento num algoritmo, num programa para fazer as conversões de valores de uma base para outra. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, hein, pessoal? Um abraço e até a aula 7, então. Tchau!